Vivien é retratada como uma típica trabalhadora de escritório que leva uma vida dupla. No trabalho, ela é criticada por ser introvertida, mas secretamente é uma renomada escritora. Uma noite, um homem parecido com o vilão dos romances de Vivien sequestra ela. Ele de alguma forma entrou no mundo real e agora ele exige que ela reescreva sua história para torná-lo um imperador. Oi, eu sou o Fael e irei te acompanhar nesse manhwa. Nossa obra de hoje se chama Como Desejar, Príncipe. Vivien é uma típica trabalhadora de escritório que raramente sai com colegas de trabalho e prefere comer sozinha a maior parte do tempo. Ela frequentemente é criticada por seu gerente de escritório por ser muito introvertida. No entanto, ninguém sabe que, além de seu trabalho no escritório, ela tem um trabalho paralelo como romancista. Todos no trabalho são fãs de seus romances, mas eles não fazem ideia de que Vivien é a autora por trás da famosa série de romances sobre o príncipe. Vivendo uma vida dupla, ela intencionalmente omitiu seu verdadeiro nome no manuscrito, então este resultado era previsível. Todos em seu escritório desconhecem sua verdadeira identidade, mas Gaian, a filha de seu senhorio, sabe a verdade. Vivi está satisfeita apenas em saber que seu gerente e colegas de trabalho gostam de seus romances, então ela não se incomoda se eles não sabem que ela é escritora. Enquanto almoça uma tarde, ela nota que seu gerente, que frequentemente a critica, espera ansiosamente o lançamento de seu romance. Ao ouvir isso, seu entusiasmo por escrever após o trabalho certamente cresce. Mas naquela noite, algo estranho acontece, um indivíduo desconhecido entra em seu apartamento e a sequestra. O vilão em suas histórias é um príncipe chamado Carlen, e o homem se parece muito com ele. Ela presume que ele é um louco disfarçado como o terceiro príncipe, um admirador de seu livro. No entanto, o homem é, na verdade, Cal, que entra inadvertidamente em seu reino. Cal entra no mundo real através de um buraco gigantesco e encontra Gaian, que está segurando um romance escrito por alguém chamado Vivien. Sabendo que sua vida é parte de uma história, Cal culpa a autora por todas as coisas ruins que aconteceram com ele. Ele quer confrontar Vivien por arruinar sua vida, então ele a procura. Depois de encontrar Vivien, Cal desabafa suas frustrações, chamando-a de bruxa e exigindo que ela restaure sua vida ao seu antigo esplendor e o coroe como imperador. Vivien não entende os comentários peculiares de Cal e não sabe como transformar a história de um vilão em um conto de imperador. Ela tenta sair da sala e chama a polícia em busca de ajuda, mas seus esforços são infrutíferos, pois Cal a conduz até o buraco do qual ele ascendeu ao reino de Vivien. Ele então empurra Vivien para o buraco com sua bota, e ela logo acorda no mundo de Cal. Vivien acorda quando o rei, o braço direito de Cal, interrompe seu sono, e Cal entra na sala logo após. Vivien descobre que suas pernas estão presas à cama, tornando-a incapaz de fugir. Ao saber disso, ela fica profundamente angustiada e pede a Cal que a trate como um ser humano e a deixe ir. No entanto, ele não quer que Vivien vá embora antes de ela escrever a história do jeito que ele quer que ela escreva. Vivien concorda com o pedido de Cal e pede papel e canetas para escrever sua nova história. Ela logo recebe uma pena e pergaminho, mas como este não é seu meio de escrita típico, ela fica confusa sobre como trabalhar com eles. Apesar de tudo parecer antiquado, ela escreve que o príncipe Cal sequestra a bruxa que escreve o livro de seu apartamento, mas a bruxa consegue escapar, e o príncipe Cal volta no tempo para a sua juventude. Ele se torna um imperador um dia e traz paz e prosperidade à sua terra e todos vivem felizes para sempre. Vivien espera que suas palavras façam efeito e entra em pânico quando nada acontece. No entanto, as letras se materializam em um brilho dourado em torno do corpo de Cal, e Vivien fica surpresa porque não tinha ideia de que realmente possuía poderes mágicos. Mesmo antes de as palavras de Vivien fazerem efeito completo, Cal fica radiante de alegria, mas então uma dor agonizante se espalha por todo o seu corpo, e ele desaba no chão. Ele se levanta e assusta Vivien ao tirar a camisa e se aproximar dela. Ela o chama de assediador e diz para ele parar, mas então o príncipe mostra suas costas, que estão cobertas de escrita pruriginosa. Reinspeciona as palavras escritas por Vivien, mas não encontra nada em comum no papel. Ele pede que ela tente novamente, mas nada acontece. Mais tarde, ela escreve para si mesma que quer cortar o cabelo curto, e logo seu cabelo é cortado, mas nada mais acontece, apesar de seu pedido por escrito de que as correntes sejam removidas de suas pernas. Com base nessas duas informações, ela deduz que a tinta e o pergaminho usados em seu trabalho são criações de sua imaginação para garantir que sua escrita não tenha impacto sobre seus personagens fictícios. Assim, para que sua escrita impacte os personagens da novela, ela precisa de seu laptop. Ela precisa voltar para a realidade e informa Cal e Rei sobre isso no dia seguinte.
Devido ao medo de que Vivienne possa fugir, Cal e Rei não confiam nela. Eles exigem evidências de que ela está sendo honesta, e Vivienne também exibe seu novo corte de cabelo curto, dizendo que é um resultado direto de sua escrita. No entanto, Cal e Rei ficam perplexos ao ver o grande busto de Vivienne, que cresceu a ponto de seus botões de camisa estarem quase soltos quando ela revela seu cabelo. Enquanto eles recuam nervosos, Cal promete mandar fazer roupas para ela com um alfaiate. Vivienne fica surpresa com a reação de Cal e Rei porque se esqueceu de que escreveu para aumentar o tamanho do busto em 2 números. Quando percebe, solta um grito que ecoa por toda a mansão. Logo, eles se sentam para tomar café da manhã e conversam sobre os poderes de Vivienne e como ela quer voltar para o mundo real para realizar o desejo de Cal. Rei quer ir com Cal até o portal para o mundo real, mas Cal não quer que ele corra perigo, então eles discutem. O portal entre o mundo real e a ficção está na perigosa Floresta do Norte, e depois de uma longa discussão, Rei consegue convencer Cal a deixá-lo ir junto. Eles cavalgam a cavalo, mas depois de algum tempo, Vivienne desce abruptamente e corre à frente. Ela supera Cal e Rei, que estão a cavalo, porque desejou poder correr rápido anteriormente. Ela para em um penhasco, maravilhada com a paisagem que criou com sua imaginação. Ela então discute com Cal sobre usar magia para correr mais rápido, continuando de onde haviam parado antes de chegarem ao destino final. Infelizmente, ao chegar, eles não percebem nada notável que indique a ligação entre os 2 reinos. Cal fica angustiado porque sabe exatamente onde estava quando quase foi morto e perdeu um olho, e era o mesmo lugar onde ele foi enviado para o outro mundo. Cal revela a Vivienne que caiu em um buraco após o chão se partir ao meio quando ele estava prestes a morrer nas mãos de assassinos. Como a tentativa falhou, Vivienne se lembrou de outra localização que conecta os 2 reinos. No entanto, os cavalos que estavam montando se assustaram repentinamente, sem razão aparente. Justamente quando ela estava prestes a revelar o local, Rei sai correndo atrás dos cavalos, e Vivienne se oferece para persegui-los, já que é a mais rápida, mas Cal a impede de fazer isso porque ela não sabe controlar os cavalos. Ela não conseguirá trazê-los de volta e provavelmente se perderá, então ele a proíbe de ir. A discussão deles continua até serem interrompidos por um som vindo da floresta. Parece que um bando de ladrões acaba de saquear uma vila. Mesmo que Cal diga a Vivienne para se esconder em uma árvore, ela permanece descrente. Então, ele a ergue e a coloca em seu colo enquanto sobe na árvore. Cal implora para que Vivienne permaneça em silêncio e até pede que ela prenda a respiração para que não sejam pegos. Apesar de seus melhores esforços, eles quase são pegos quando um dos ladrões com excesso de peso detecta o cheiro de Vivienne. Ele é humano ou um cachorro macio? Os outros ladrões desmentem seu instinto, argumentando que uma mulher não pode existir nesta terrível natureza selvagem. No entanto, o ladrão com excesso de peso derruba a árvore em que Cal e Vivienne se refugiam para provar seu ponto. Eles ficam aterrorizados com a perspectiva de cair, mas felizmente, os outros ladrões intervêm e alertam o ladrão com excesso de peso de que eles precisam sair rapidamente da selva, pois algo ruim está prestes a acontecer. Consequentemente, todos se apressam enquanto os ladrões fogem. Cal e Vivienne se sentem aliviados, mas também chocados. Quando estão prestes a descer da árvore, uma criatura estranha que parece uma combinação de um dragão de Komodo e uma pantera emerge da floresta, pegando-os de surpresa. Vivienne nunca escreveu sobre monstros em suas histórias, mas escreveu sobre as terras do norte serem amaldiçoadas. Ela e Cal discutem em voz alta se o monstro é ou não criação de Vivienne, quase revelando sua localização ao monstro. Logo, começa a chover, e os monstros fogem para evitar ficar presos na área pantanosa. Vivienne acha que agora é um excelente momento para descer, mas Cal lhe diz que isso não é possível devido ao extremo perigo e ao risco de submersão. Ele a proíbe de pisar no chão. Em vez disso, ele decide passar a noite no topo da árvore com Vivienne, que não é a maior fã da ideia. Aqui vem o primeiro momento pseudo-íntimo enquanto planejam passar a noite na árvore. Cal constrói uma cama semelhante a um ninho de pássaros com galhos. Vivienne fica chocada ao ver isso, mas não reclama. Enquanto se deitam, Cal fica irritado com os sons de Vivienne porque ela está desconfortável dormindo ao ar livre em um ninho feito de galhos. Depois de ir adverti-la uma vez, Vivienne permanece em silêncio e até segura um espirro de medo. No entanto, Cal está atualmente pensando em como seu reino está se tornando próspero por causa da escrita de Vivienne e seus 2 irmãos fracassados estão se tornando heróis. Apesar de tudo isso, ele perde tudo por causa dela. Ele acorda contemplando a situação e percebe que Vivienne está sentindo frio. Ele gentilmente lhe oferece sua túnica para fornecer um pouco de calor. Depois disso, eles voltam a dormir e a chuva logo para.
Vivien acorda e decide subir mais alto na árvore porque quer ver as estrelas no lindo céu noturno. Cal parece inconsciente, mas assim que Vivien está prestes a subir quando Cal agarra sua perna e a impede de sair, pois ele está preocupado que ela possa fugir. Assim, ele concorda em subir na árvore com ela para evitar que isso aconteça. Vivien fica maravilhada com a vista deslumbrante do céu enquanto eles sobem na árvore. Cal pergunta sobre o nome real de Vivien, e depois eles discutem sobre as fadas e o reino no topo da árvore. Em seguida, continuando com o tema dos nomes, Cal pergunta sobre o sobrenome de Vivien. Ela lhe diz que não tem nenhum, e Cal diz que nas fadas e no reino, os sobrenomes dos parceiros são frequentemente usados. Ele continua dizendo que é uma maravilha conhecer um ente querido. Vivien percebe que, apesar de ser um vilão, o terceiro príncipe é humano, afinal. Ela se sente mal enquanto os dois primeiros príncipes têm esposas, o terceiro príncipe nunca beijou ou segurou as mãos de uma garota, e isso é tudo culpa dela. Ele é mais solitário do que eu, pensa ela enquanto olha para sua mão sendo segurada por Cal. Ela se sente envergonhada e então sua imaginação começa a correr solta enquanto Cal a culpa por sua vida amorosa estéril. Ele pede para ela assumir a responsabilidade por isso e começa a se aproximar dela de forma agressiva. No entanto, tudo isso é imaginação de Vivien, que também está com sede de amor. Ela solta a mão dele, pois está com medo de que Cal possa agir de maneira inadequada em relação a ela. Cal está apenas preocupado que seu rosto pareça um pouco vermelho, mas ela se afasta dele, dizendo para não pensar nela dessa forma. Ela promete garantir que, quando ele se tornar imperador, ele terá um harém com 100 rainhas e resistência ilimitada. Cal fica confuso ao ouvir isso e pergunta a Vivien se ela o considera um pervertido. No entanto, enquanto ela se afasta, ela cai da árvore devido a um ponto inseguro, e Cal pula para salvá-la, e ambos caem no pântano pegajoso. Cal diz a Vivien que nunca se rebaixaria a ponto de forçar-se sobre uma garota, nem mesmo alguém que mal parece uma garota com aquele cabelo curto. Ele terá que engolir essas palavras um dia. Na manhã seguinte, eles retornam ao castelo com seus corpos em frangalhos e sujos, então vão direto para se limparem. Enquanto Vivien toma banho, uma empregada chamada Daisy a atende, a pedido de Rei. Como Vivien se sente desconfortável sendo atendida assim, ela começa a conversar com a empregada. Ela também pergunta sobre a mãe de Cal, que não mora com Cal neste castelo. Daisy informa que ela foi convocada pelo primeiro príncipe para a capital, apesar de sua forte aversão pela mãe de Cal, e ela retribui o sentimento. Vivien nunca escreveu essa parte porque a mãe de Cal é apenas uma personagem secundária, e ela se pergunta por que as coisas estão acontecendo quando ela não pretende que aconteçam. Então, a empregada diz que preparou um traje adequado para Vivien e também a informa que Cal está esperando por ela no escritório. Mais tarde, Vivien vai discutir com Cal e Rei a localização de um ponto que conecta os dois mundos. Vivien diz que o túnel está a leste, sob o castelo do segundo príncipe William, de onde ele veio para este mundo. No entanto, ao descobrir a localização do túnel, Cal e Rei hesitam em ir lá devido a uma altercação anterior com o segundo príncipe. A briga aconteceu porque William acha que seu divórcio foi causado por Cal, embora tenha ocorrido porque William traiu sua esposa. Vivien fica surpresa ao ouvir isso porque ela nunca escreveu que William teve um caso ou um divórcio. Embora ela o tenha feito um homem charmoso, ele tem boa química com sua amante por causa disso. William e Cal não têm um bom relacionamento agora, mas RY acredita que ainda há outra maneira de chegar ao túnel. Ele explica que em breve será realizada a festa chamada Irfist no Reino Fison, e este ano será realizada no Castelo Oriental. Então, esta é a chance deles de chegar ao túnel. No entanto, para que isso aconteça, Cal precisa se tornar um príncipe das flores para entrar no castelo. Obviamente, Cal recusa porque a responsabilidade do príncipe das flores não é apenas escoltar a princesa de um país vizinho, mas também acompanhá-la em danças, tomar chá e participar de outras atividades semelhantes às de um casal. É basicamente como um teste gratuito limitado de um casamento. No entanto, Cal não tem escolha a não ser fazer isso, pois não é fácil se infiltrar no Castelo Oriental de outra forma. Mais tarde, Vivien expressa sua preocupação a RY sobre o plano deles. Ela explica que criou um caderno que pode usar sempre que seus poderes forem necessários. No entanto, RY não a considera verdadeiramente uma aliada porque acredita que ela é tendenciosa em relação ao primeiro e ao segundo príncipe, ao invés de Cal e ele próprio. Ele quer lidar com o plano sozinho, o que deixa Vivien chateada. No entanto, ela ainda revela seu nome a RY e pede que ele a chame de Vivien, e não de bruxa daqui em diante. Rei prepara tudo, incluindo soldados, para fazer o plano funcionar.
Os soldados que ele prepara são jardineiros, cozinheiros e mestres de estábulo. No entanto, enquanto estão prestes a encontrar os soldados, eles são surpreendidos pela presença dos monstros assustadores da Floresta do Norte. Cal assume a responsabilidade de eliminar todos os monstros que ousam se aproximar de seu castelo, que está em estado de pânico extremo. Ele impede qualquer outra pessoa de acompanhá-lo, mas Vivien não consegue testemunhar Cal lutando contra os monstros sozinho. Ela rouba a espada de rei e salta do castelo, depois usa seus poderes e escreve seu desejo em seu caderno para torná-lo real. Embora inicialmente estivesse com medo de enfrentar os monstros, ela rapidamente reúne a coragem para empunhar a espada e golpeá-los até que se encolham diante dela. Depois de lidar com os monstros, Vivien sai em busca de Cal, que está lutando em sua parte. Ela não perde tempo em atacar os demônios diante de Cal, que fica chocado ao vê-la. Mesmo depois de matar todas as criaturas, Cal ainda fica furioso com Vivien por desobedecer suas ordens de permanecer no castelo, e os dois entram em uma pequena disputa. Eles se sentam para conversar, e Vivien diz a Cal para não assumir tudo sozinho ou ele se atrapalhará um dia. Ela diz a ele que ele deve aceitar a ajuda de seus amigos e diz que ela é um deles também. Mas enquanto estavam conversando, Vivien adormece por estar exausta de lutar contra os monstros, e Cal a leva para seu quarto. Vivien dorme até de manhã no quarto de Cal, e ela acorda sonhando que tem que ir trabalhar. No entanto, ao acordar, ela se encontra em um local surpreendente, e Cal a instrui a sair se ela já descansou o suficiente. Ele sente sono e cansaço e também quer dormir na cama, então ele tira suas roupas antes de dormir. Vivien grita ao ver Cal se despindo, e ele pede desculpas por sua falta de maneiras antes de dizer novamente para ela sair do quarto. Enquanto Vivien se prepara para sair da cama, Cal pergunta sobre habilidades com espadas, ao que ela aconselha-o a descobrir por conta própria. Essa conversa leva a uma luta de espadas entre os dois, e Daisy já está preocupada com Vivien, pois Cal é o usuário de espada mais habilidoso no reino. No entanto, Vivien não se importa porque está muito confiante em suas habilidades, que ela adquiriu depois de escrever seu desejo de ter o poder de derrotar qualquer um em uma luta de espadas. A batalha entre Cal e Vivien é tão intensa que Cal também fica surpreso com a habilidade dela enquanto ela o fere. Ele decide não mostrar misericórdia e avisa que agora vai mostrar sua verdadeira habilidade. Ele de repente se torna muito mais intenso e difícil de lidar, e Vivien tenta derrotá-lo várias vezes, mas cai no chão todas as vezes. No entanto, ela não desiste porque fica muito irritada ao ver o rosto presunçoso de Cal zombando dela quando ela cai. A luta entre os dois dura horas, mas ainda assim, Vivien não consegue derrotar Cal. Rei está cansado de vê-los lutar e vai jantar primeiro. Vivien está frustrada por não conseguir vencer, e Cal larga sua espada e pega uma faca para ensiná-la uma lição. Ele a encosta contra uma árvore, aponta a faca para seu pescoço e diz que não basta apenas usar uma espada ao lutar. Depois de ensiná-la isso, ele se pergunta por que ela de repente se torna tão ansiosa para se destacar em espadas. Vivien explica nervosamente que não quer ser um peso para Cal, e ela se preocupa que um dia ele se machuque enquanto a protege. Cal fica em silêncio ao ouvir a resposta de Vivien, pois não havia como um peso. Em vez disso, sente-se compelido a ficar com ela mais tempo por causa de sua sinceridade. No entanto, ele sai para jantar, dizendo que ela foi muito legal na noite anterior exterminando monstros, então ela não é um peso. Alguns dias depois, todos no castelo estão muito ocupados preparando-se para a chegada da delegação do Reino do Meio-Line. Rei não dormiu por 2 dias devido aos preparativos, e ele quer pedir um favor a Vivien, ajudar Cal a aprender a dançar. Vivien hesita muito em aceitar o pedido porque ela também não sabe dançar muito bem, mas Rei lembra Vivien de escrever em seu caderno para ter a habilidade de dançar. Ela não pode recusar seu pedido intenso, no entanto, ela rapidamente percebe que é uma péssima ideia, pois Cal é completamente desajeitado quando se trata de dançar, e a última vez que dançou foi quando tinha 10 anos. Vivien fica irritada porque Cal continua pisando em seus pés, mas depois de passar horas aprendendo a dançar, ele finalmente entende como fazer. Enquanto Vivien dança ao som da música, ela ouve o batimento cardíaco e a respiração de Cal. Ela pensa que parecem um verdadeiro casal dançando assim, e enquanto se perde em pensamentos, ela tropeça e cai no peito de Cal. Daisy sente a química crescente entre Cal e Vivien ao notar uma mudança na atmosfera do palácio. Desde a chegada de Vivien, o castelo agora está brilhante e movimentado, não mais parecendo uma casa assombrada, mas sim emanando uma energia vibrante. Além disso, é adorável ver como Vivien e Cal interagem, pois ela o torna mais expressivo do que antes. Certa noite,
Enquanto Vivien e Cal praticam suas habilidades com espadas, eles ficam exaustos e decidem descansar ali. Cal oferece a ela seu braço como travesseiro enquanto eles olham para o céu, e ela se sente desconcertada. Ele fala sobre todas as humilhações e derrotas que Vivien faz Cal passar, mas ele está feliz que pelo menos ela não o mata, mesmo que ela o odeie. Ele agradece por mantê-lo vivo, e Daisy, que está observando-os, agora tem certeza de que esse é um casal canônico. Eles continuam treinando com suas espadas por mais 2 semanas, e Vivien sente-se cada vez mais apegada a esse mundo e preocupa-se com a possibilidade de ter que deixar Cal e todos para trás. Um dia, enquanto trata uma lesão que Vivien sofreu durante o treinamento, Cal garante a ela que fará tudo ao seu alcance para restaurá-la à sua vida normal. Ela se comove até as lágrimas, mas não tem certeza se é uma coisa triste ou alegre. À noite, quando Vivien está prestes a adormecer, ela se sente triste porque logo terá que deixar este mundo. No entanto, a atmosfera sombria é rompida por um terremoto, e dentro de 1 minuto, Cal vem ao quarto de Vivien e a leva para longe do castelo. Ele afirma que o terremoto é o mesmo que ocorreu quando ele foi enviado para o mundo real, e ele quer enviar Vivien de volta agora. No entanto, ao chegarem ao local do terremoto, descobrem que o solo não se dividiu. Cal se sente muito desesperado e furioso, enquanto Vivien sente que ele quer enviá-la de volta ao seu mundo. Ela pensa que é apenas uma ferramenta para Cal realizar seu desejo de se tornar imperador. Vivien sugere que Cal procure o buraco com a ajuda de outros. Cal achou isso absurdo, pois ordenar que as pessoas do castelo procurassem um buraco era impossível enquanto todos estavam ocupados com os preparativos para a delegação. Ele não entende o que Vivien quer dizer, e fica furioso com ela porque pensa que ela quer retornar ao mundo real com tanta vontade, enquanto ela pensa o mesmo sobre ele. O mal-entendido entre os dois aumenta até que suas vozes acordam os monstros nas florestas. Os monstros os cercam, e eles não têm escolha a não ser enfrentar todos os monstros. Infelizmente, Vivien esqueceu de trazer a espada porque estava com pressa, e as coisas ficam complicadas quando seu cavalo também é morto. Cal começa a atacar todos os monstros, que parecem estar agindo para separá-lo de Vivien. Estranhamente, os monstros não a atacam, e um deles tenta pedir-lhe um favor. Os monstros a cercam, e Cal não aguenta, então ele corre para ajudá-la, mas ele fica ferido e sobrecarregado pelos monstros. Vivien fica cercada por monstros, e ele entra em pânico ao ver isso. No entanto, eles não a machucam e apenas a empurram para longe de Cal, que está fazendo o possível para libertá-la. Vivien testemunha Cal sendo atacado por um monstro enquanto tenta alcançá-la, e ela corre para salvá-lo e se machuca em vez disso. Cal fica furioso ao ver isso e deseja poder acabar com a vida de todos os monstros na área, mas então, de repente, os monstros se retiram silenciosamente. Cal se preocupa com Vivien, mas ela sente que, apesar de desejar força, continua sendo um peso para ele. Ela chora enquanto promete nunca se afastar dele, e ele de alguma forma a carrega de volta para o castelo. Rei fica chocado e bravo porque Cal machucou o braço, e ele fica zangado com Vivien por permitir que ele se machucasse quando a delegação de Middle-Line está prestes a chegar em breve. No entanto, Cal o repreende também porque Vivien está mais machucada do que ele. Quando o grupo de Middle-Line chega ao castelo na manhã seguinte, Rei já arrumou as roupas de Cal de uma maneira que esconde seus ferimentos. Depois disso, Cal perguntando a Vivien como ele está, e Vivien querendo elogiar Cal por quão bonito ele está em seu traje. No entanto, ela só consegue dizer que ele está bem. Após a conversa, RY se aproxima de Vivien para pedir desculpas por não ter trazido um vestido para ela e por ter ficado com raiva na noite anterior. Ele se desculpa por duvidar de Vivien quando ela se machucou protegendo Cal, faz uma reverência e beija sua mão para expressar seu arrependimento e promete trabalhar duro por ela. Quando o grupo do Meio-Line chega, todos no castelo correm para o pátio. Vivien fica encantada com a aparência da princesa Sylvia, que parece mais bonita do que ela imaginava. Vivien pensa que eles formariam um par perfeito para Cal. A princesa também se interessa por Cal e comenta que nunca imaginou que seu cavaleiro das flores seria tão elegante. Cal, no entanto, permanece indiferente e não dá muita atenção a ela. Oscar, o primeiro príncipe, parece ciente da chegada iminente do grupo do Meio-Line e despachou um espião para o castelo de Cal. Ele suspeita que as razões de Cal para se tornar o príncipe das flores não são apenas para encontrar uma parceira de vida e quer aprender mais sobre seus planos. No entanto, ele não interfere, e a festa continua conforme planejado. Cal e Sylvia tomam um chá no jardim de rosas atrás do castelo. Sylvia revela que sempre imaginou tomar chá com Cal nesse ambiente desde que ele escreveu sobre o jardim em suas cartas, mas na verdade foi Rei quem escreveu as cartas em vez de Cal.
Cal simplesmente concorda com os sentimentos de Sylvia. Mais tarde, Sylvia anuncia que é a noiva afortunada do terceiro príncipe, o que choca tanto Cal quanto Vivien. Sylvia se sente envergonhada por suas fortes emoções e corre, tropeçando e caindo de cara no chão. Inicialmente, Cal não se importa, mas Rei insiste que ele vá atrás dela porque ele é o cavaleiro das flores do momento. Cal relutantemente vai atrás da princesa e eventualmente a conquista, embora mal-humorado. Enquanto Cal fala com Sylvia, Vivien sente que eles não podem se casar porque Sylvia parece ser uma personagem digna de ser uma heroína, e Cal é retratado como um vilão em sua escrita. Vivien se esconde atrás de uma coluna ao ver o quão bem eles ficam juntos, e seu coração afunda. Vivien se retira para seu quarto para se sentir melhor, mas sua mente está cheia de lembranças de seu tempo com Cal. Ela se pergunta por que se sente tão chateada quando Cal finalmente está conseguindo algo bom em sua vida. Cal inesperadamente entra em seu quarto enquanto ela está mergulhada em pensamentos, assustando-a. Vivien promete ser uma boa soldada e não decepcioná-lo, mas Cal brinca com seu cabelo e amarra uma fita vermelha em volta de seu pescoço, dizendo para ela não perder, pois ela significa que é uma de suas cavaleiras. Ele então sai de seu quarto, deixando Vivien ainda mais confusa. No dia seguinte, Cal e a princesa Sylvia dão um passeio pelo castelo. Sylvia elogia Cal enquanto caminham juntos, mas de repente, uma coluna do castelo quebra e quase atinge Sylvia. Cal intervém para protegê-la, mas o incidente é suficiente para assustá-la, e ela pede para voltar para seu quarto. Depois que Sylvia retorna ao seu quarto, sua verdadeira personalidade emerge, pois seus servos comentam que Cal parece uma boa pessoa para ela, mas ela atacou brutalmente uma empregada. Sylvia está tão irritada que não tem escolha a não ser encontrar o príncipe com apenas um olho em seu castelo antigo e em ruínas. Sua assistente consegue acalmá-la, lembrando-a de que, se perder a calma, será ruim para seu plano de vingança contra sua meia-irmã, Lady Frost. Sylvia e Cal têm seus próprios planos para essa reunião, com ela exibindo uma natureza mais sinistra e vilanesca em comparação com ele. Ela planeja se casar com o príncipe das fadas e se vingar de Frost, sua meia-irmã. Sylvia jura se casar com Cal e torná-lo imperador para sua vingança, custe o que custar, para que todos se ajoelhem a seus pés um dia. Cal e Sylvia vão para o castelo de William assim que o sol nasce. Sylvia tenta iniciar uma conversa com Cal várias vezes durante a viagem, mas ele permanece principalmente calado porque não está interessado nela. A princesa fica furiosa por ele ignorá-la, mas tenta o máximo possível encontrar desculpas para falar com ele. Ela usa um movimento brusco para conseguir um abraço e beijo acidentais, mas Cal a interrompe, agindo como um verdadeiro cavalheiro. Ela fica ainda mais furiosa e se pergunta se o príncipe de um olho só é gay por não se interessar por ela. Ela então diz a Cal que precisa fazer uma pausa porque está sentindo enjoo, mas só precisa desabafar sua raiva em sua assistente. Ela declara seu plano maligno de tomar o controle de Fison, mas Daisy ouve tudo. Depois disso, eles continuam sua jornada e logo Vivien percebe que há monstros o seguindo. Ela diz a RY para ir com Cal, enquanto ela sai sozinha para se livrar dos monstros. No entanto, Cal percebe algo estranho e, ao descobrir a verdade, fica muito irritado com RY por deixar Vivien ir sozinha. Ele escolhe um cavaleiro para dirigir em seu lugar para que possam continuar a jornada até o castelo de William, enquanto ele sai para salvar Vivien. Sylvia não fica feliz com isso e mal consegue continuar agindo como uma pessoa decente. Enquanto isso, Vivien faz tudo o que pode para lutar contra os monstros, mas não funciona. Os monstros parecem ouvi-la quando ela tenta falar com eles suavemente, mas, enquanto ela fala com os monstros, uma lança verde voa perto dela e acerta uma árvore próxima. Ela fica chocada e impressionada quando vê que a pessoa que a salva não é outra senão William, o segundo príncipe. Quando William deixou seu castelo, planejava se encontrar com Cal na floresta, mas, em vez disso, encontra Vivien. Ele não pode deixar de sorrir enquanto carrega Vivien para um lugar seguro ao ver quão machucada está sua perna. Ela acha inaceitável que ele a trate dessa maneira, mas isso não o incomoda. Cal aparece imediatamente e diz a William para colocar Vivien no chão. William não obedece às ordens de seu meio-irmão, e Cal fica irritado e puxa uma espada. William coloca Vivien no chão, mas então ele e Cal entram em uma briga que traz à tona antigas rivalidades. Eles sacam suas espadas, mas, felizmente, o comandante dos cavaleiros intervém naquele momento e os ordena a parar a briga. O general trabalha para o primeiro príncipe e ordena que os príncipes voltem às suas posições, mas, quando estão prestes a sair, o comandante começa a duvidar de Vivien porque nunca a viu antes. No entanto, ela rapidamente fabrica uma história sobre ser uma mercenária recrutada para o exército de Cal.
Logo depois, Vivien se apressa para montar o cavalo, mas, inesperadamente, William começa a flertar com ela e a convida para ajudá-lo em seu castelo. Vivien tem dificuldade em conter sua raiva em relação à forma como está sendo tratada, mas ela não consegue controlá-la. Ela se vira e atinge William na perna com sua espada de propósito, e ele sente dor. Depois disso, Cal e Vivien saem do local e ele pergunta o que ela acha de William. Mesmo que ela pretenda ser honesta com ele, ela escolhe elogiar William, mas também expressa claramente sua antipatia pelo segundo príncipe devido à sua infidelidade à esposa. Cal se sente feliz e calmo ao ouvir isso, então ele coloca a cabeça no ombro de Vivien e planeja se encontrar com o grupo de Meadow Lauren após um curto cochilo. Vivien fica envergonhada com isso, mas não tem escolha, pois Cal já está dormindo. Após uma longa viagem, eles finalmente chegam ao palácio de William. O grupo de Meadow Lauren também os acompanha. As pessoas lá são muito amigáveis, mas fica claro pela maneira como agem que os trabalhadores do castelo não querem ver Cal. Além disso, a princesa Sylvia também deixa claro que não gosta dele. Em seguida, William diz ao grupo de Cal que não podem entrar no castelo e envia Vivien e Rei para os barracões sujos. Cal e seu grupo deveriam ser hóspedes no castelo, e as ações de seu irmão o chocam. William então diz que RY pode ser dispensado, mas como Vivien é uma soldada de baixo nível, ela tem que ficar nos barracões por humilhá-lo anteriormente. Cal fica muito chateado com o comportamento de William, mas, felizmente, Vivien consegue acalmá-lo. Ele se preocupa com ela porque não gosta da ideia de ela ser tratada como uma soldada de baixo nível. Quando Vivien se lembra do que escreveu sobre os barracões, percebe que está condenada. Seus piores medos logo se tornam realidade quando ela entra na barraca destinada às soldadas. Ela fica assustada porque baseou o exército em algumas das histórias mais difíceis que ouviu sobre o exército. Quando seus superiores entram na barraca, as coisas pioram. Todos ficam chocados ao saber que ela trabalha para o terceiro príncipe. E quando veem sua espada, perguntam como ela pode obter uma espada tão cara. Vivien deixa claro que o príncipe Cal lhe deu a espada, mas o soldado sênior acha que a resposta de Vivien é uma mentira. Ele está prestes a bater nela, mas, felizmente, Cal tem estado de olho em Vivien e a seguiu até a barraca. Ele entra na barraca e finge perguntar o que os soldados precisam. Depois disso, Cal conversa com todos os soldados na barraca e depois diz a eles para serem gentis com Vivien, pois ela é sua única guarda. As tropas, particularmente o vice-capitão Sandrin, ficam furiosas que um príncipe esteja sendo tão gentil com Vivien. Para determinar o nível de habilidade de Vivien, Sandrin a desafia para uma luta de espadas. Vivien não tem escolha a não ser aceitar o desafio, embora tenha medo de mostrar suas habilidades. Sandrin fica mais furiosa a cada momento que passa, então ela ataca Vivien e pergunta como ela seduziu Cal para conseguir o trabalho que ela sempre quis. Vivien fica furiosa ao ouvir isso e mostra suas verdadeiras habilidades, empurrando Sandrin contra a parede. Todos na barraca ficam chocados e Sandrin não está pronta para aceitar a derrota. Mas, então, um capitão entra na barraca e os repreende por lutarem. Enquanto isso, William começa a investigar o passado de Vivien devido às suas suspeitas desencadeadas por sua menção de ser americano durante seu encontro inicial. Ele tem certeza de que Vivien é como ele. Ele tem certeza de que Vivien é igual a ele e chegou a este mundo inventado da Terra. Devido a todas as tarefas de Vivien durante o dia, ela se sente exausta à noite e também está com muita fome, pois não consegue comer adequadamente com os outros soldados por perto. Felizmente, Rei vem vê-la e até traz o jantar para ela. Depois disso, Vivien come a comida e Rei pergunta se ela ainda tem planos de voltar para o mundo real. Vivien é pega de surpresa por essa pergunta e pergunta a ele se ele a quer aqui. Rei diz que todos no Castelo do Norte querem que ela fique com eles. Ela responde que precisa voltar ao mundo real para tornar o sonho de Cal realidade e transformá-lo em imperador. Rei diz a Vivien que se Cal se casar com a princesa Sylvia, ela não precisará voltar ao mundo real, porque a princesa pode torná-lo imperador. Vivien fica chateada ao ouvir isso e foge, pois não aguenta mais. Enquanto isso, a serva de Sylvia tenta contar a ela sobre os muitos defeitos de Cal depois de ouvir rumores sobre ele, mas a princesa não se importa. Ela está determinada a se casar com Cal para retaliar contra sua meia-irmã, Frosh, que se tornou imperatriz do valioso império. Sylvia se recusou a reconhecer a existência de Frosh quando chegou ao palácio de Meadow Lauren, desde que era criança. Isso marcou o início de sua relação tensa. Com o tempo, a relação delas piorou e Sylvia intimidou a pobre menina.
No entanto, parecia que elas faziam parte do romance de outra pessoa e, eventualmente, Sylvia e o príncipe Vable terminaram porque o príncipe se apaixonou por Frosh. Você merece o que recebe, sua víbora malvada, diz Sylvia. Sylvia então janta com Cal para resolver as complicações que surgiram anteriormente e sai prontamente depois de terminar sua comida. Mas Sylvia o impede de sair, pois quer conversar. Sylvia para de atuar e diz a Cal que sabe que ele quer ser imperador e que pode ajudá-lo. Ela tenta despertar o interesse dele dizendo que o reino de Middlelaurin possui uma arma secreta chamada Besta que o reino de Ferris pode usar a seu favor em batalha. Ela também menciona que poderia levá-lo à posição de imperador se eles se casassem. Ela também se aproxima de Cal e o abraça. No entanto, não importa o que ela faça, Cal permanece relutante em aceitar um casamento que não seja baseado em amor genuíno. Ele rejeita Sylvia e a empurra para trás até que ela perca a cabeça. Ela pergunta como ele pode desistir de algo como a coroa por amor, algo que só interessa aos plebeus, e Cal lembra ela que sua mãe também é plebeia. Então, ele a abandona. Enquanto isso, Vivien foge de Rei sem rumo e está atualmente na floresta. Lá, ela encontra um pequeno monstro e, como ele é muito adorável, não consegue se convencer a matá-lo. O pequeno monstro age mais como um cachorro e brinca com Vivien, pois ele a entende perfeitamente. Enquanto isso, Daisy fica atrás dela, observando-a o tempo todo, enquanto pensa em voz alta sobre este mundo e voltar para a Terra. Daisy pega de surpresa pelo desejo de Vivien de voltar para casa e não quer que ela vá embora. Ela se aproxima de Vivien e pergunta o que ela quer dizer com voltar para o outro mundo. Vivien está lutando para transmitir sua situação atual para Daisy, mas eventualmente consegue dizer que precisa voltar para casa, pois sua família está preocupada com ela. Daisy se opõe à sua volta porque sabe que Vivien tem sentimentos por Cal e ela não consegue ver o príncipe se casando com Sylvia. No entanto, Vivien sente que precisa voltar para casa e acertar as coisas para Cal, mesmo admitindo que gosta dele. Ela se sente envergonhada depois de dizer isso e foge, sem perceber que Cal está escondido por perto e ouviu as garotas falarem sobre ele em meio ao tumulto dos preparativos do evento do Eris. No dia seguinte, Cal, Rei e Vivien se aventuram na área subterrânea em busca do portal que leva à Terra. Como Cal rejeitou a proposta de casamento de Sylvia, eles têm que continuar com essa estratégia. Rei e Vivien acham que a princesa Sylvia é uma garota adorável e ouvir essa notícia os choca. No entanto, mal sabem eles que Cal está ciente de que a princesa Sylvia é tão adorável quanto Lord Vori, portanto, se recusa a se casar com ela. Após sua entrada furtiva na sala subterrânea, eles fazem uma descoberta surpreendente. Não existe uma porta que leva a um túnel, apenas uma parede está à vista. Furioso, Cal bate com o punho na parede e, de repente, a parede começa a tremer e a fazer um barulho estranho. Parece que a parede sem saída é uma armadilha que leva ao túnel. Cal e sua equipe entram apressadamente no túnel, mas a presença de numerosos soldados estacionados no porão interrompe seus planos. Eles ficam surpresos ao ver que William desdobrou tantas tropas no porão e decidem retornar ao salão principal do castelo, onde o banquete está prestes a começar. Daisy espera impacientemente por Cal e os outros chegarem ao salão do banquete perto da entrada do calabouço. Quando eles retornam à sala, suas preocupações desaparecem. A festa começa e Vivien descobre que Rei é um nobre adequado e tem uma boa reputação. Mas assim que Cal entra, as pessoas começam a falar sobre ele. Alguns zombam dele por seus fracassos anteriores, enquanto o resto se pergunta por que ele não está com a princesa Sylvia, já que ele é seu cavaleiro das flores. Logo, uma cavaleira chamada Manura vem à festa e cumprimenta Rei e Cal. Ela é a ex-esposa divorciada do príncipe Wayne e a protagonista feminina do segundo romance de Vivien. Sem dizer, ela é a paixão de Vivien, e Vivien diz a Manura que é uma grande honra conhecê-la. Manura parece não gostar dela e imediatamente a esbofeteia, fazendo com que o salão do banquete inteiro fique em silêncio. Ela pergunta a Vivien onde estão suas maneiras como cavaleira, porque assim não é como ela deve cumprimentar seu comandante. Cal corre para o resgate de Vivien e briga com Manura sobre como ela está tratando Vivien. Enquanto discutem, Vivien percebe que esqueceu de saudar Manura, mas não é um erro grande o suficiente para merecer uma bofetada. Ela se aproxima do comandante e pede desculpas por esquecer suas maneiras, mas ele então lembra que seu castigo também está contra as regras e pede para ela se desculpar. Manura fica surpresa ao ouvir isso, mas ela impõe uma condição para que isso aconteça. Ela desafia Vivien para um duelo e insiste que só pedirá desculpas se vencer. Cal inicialmente tem dor de cabeça ao ver isso, mas ele sabe que Vivien vai vencer, então ele pode muito bem aproveitar o espetáculo com algum vinho.
Enquanto isso, William está inconsciente de que Manura veio para o seu castelo, porque a princesa Sylvia está em seu escritório oferecendo-lhe o design da besta pertencente a Midley em troca de sua ajuda. William diz a ela que vai pensar sobre isso, mas quando sai de seu escritório, um servo informa que Minerva está em seu castelo e está brigando com Vivien. Vivien e Manura estão lutando com todo o coração, e logo William chega ao pátio para também curtir o espetáculo. A luta entre Vivien e Manura fica intensa, e Vivien é empurrada para trás enquanto luta com a mulher mais forte do país. Rei e Daisy se preocupam com ela, mas mesmo assim, Cal ainda não quer interferir porque está confiante de que Vivien pode derrotar Manura. Ele previu corretamente e Vivien consegue derrotar a confiante Manura. Quando ela pensa que venceu, ataca Manura, mas Vivien usa o impulso dela para desarmá-la, e Manura cai no chão. Todos que estão assistindo ficam chocados ao ver Manura sendo derrotada por uma soldado comum. A empregada idosa de William o obriga a ir e ajudar sua ex-esposa, mas ele perde toda a coragem quando vê Cal a ajudando. As pessoas estão atualmente discutindo como o comandante perdeu, mas Vivien finge que Manura deliberadamente perdeu a luta, e todos acreditam nela. Manura está feliz em ver Vivien e também a convida para lutar novamente em outro momento. Após a feroz luta, Vivien é levada para dentro do castelo para tratamento. Inicialmente, todos não percebem a ferida na mão de Vivien, mas Cal sabe muito bem que a mão de Vivien deve estar machucada depois de bloquear vários golpes de espada de Manura. Ele pega a mão dela para olhar as feridas e tenta tratá-las. Felizmente, Daisy entende a situação rapidamente e arranja uma desculpa de que vai procurar remédio do lado de fora com o rei. Cal está satisfeito com a prontidão de Daisy em entender seus desejos e planeja dar a ela um bônus que ela merece por ser a melhor aliada. Cal e Vivien ficam sozinhos no quarto e ele continua a tratar da mão dela. Vivien fica surpresa porque não esperava que Cal estivesse tão preocupado com ela. Ele coloca a mão no rosto dela, curioso com a temperatura dela aumentando. Vivien fica vermelha como um tomate por causa da proximidade deles. Cal se aproxima para beijá-la, e seus lábios quase se tocam, mas então o rei retorna para estragar o clima. Cal se estica enquanto Vivien segura a caixa de remédios tentando esconder o que está acontecendo. Ambos estão ansiosos porque Rei e Daisy os pegaram de surpresa, mas ela garante que está tudo bem agora. Depois disso, os quatro continuam seu objetivo e seguem para a área subterrânea. Vivien tem uma ideia brilhante e leva junto seu caderno e caneta. Ela escreve seu desejo no caderno e se transforma em uma formiga para se infiltrar no túnel. Seus amigos ficam chocados com isso, mas então Cal lhes atribui novas responsabilidades. Ele e Rei vigiam o quarto, Daisy fica de guarda na porta como fez no dia anterior, e ele adverte Vivien para ter cuidado. Depois disso, todos se dedicam à ação. No entanto, a empregada de William, Erden, suspeita de Daisy porque percebeu Daisy entrando no quarto com Cal e saindo sozinha. Enquanto isso, Vivien consegue entrar no quarto e corre de um cômodo para outro, mas logo percebe que seu pequeno tamanho a faz levar muito tempo para atravessar um cômodo, mesmo quando reescreve seu desejo para correr rapidamente e ter resistência infinita. Ela desmaia no chão, exausta de tanto correr, e de repente um rato se aproxima dela. Ela tem medo de ratos e corre, mas o rato a persegue até que ela não consiga mais fugir. Então, ela tira sua espada para atacar o rato, no entanto, seus esforços são inúteis, já que o rato consegue afastá-la com sucesso. Ela deseja que alguém venha em seu auxílio e, como por mágica, seu desejo se realiza quando, do nada, o monstro que ela encontrou recentemente aparece e esmaga o rato, que foge, deixando Vivien para trás. Ela fica muito feliz quando o pequeno monstro vem salvá-la e também pede um passeio para levá-la escada acima. Uma vez lá em cima, ela deixa o pequeno monstro por um tempo para entrar em outro quarto. Vivien descobre uma porta de ferro maciço na sala, completa com uma fechadura numérica, espelhando o mundo real. Ela esquece que William é do mundo real, então ele poderia ter criado aquilo para impedir que alguém voltasse para lá. Agora, ela volta para ver Cal com a ajuda do pequeno monstro. Encontrar Cal e Rei faz seu corpo crescer mais uma vez. Ao retornar, ela os informa sobre suas observações e eles correm de volta para o salão principal. No entanto, ao abrir a porta, William e seu exército estão de guarda. Eles também percebem Daisy, que está amarrada com uma corda. William prende todos os quatro e os leva para fora, onde os amarra. Cal exige ser solto, mas William simplesmente o ignora e pergunta a Rude se Vivien é do mundo real, se legal com seu autor, cara, senão você será morta no próximo romance. Depois disso, ele tenta intimidar e questionar Vivien e continua alegando que Vivien é na verdade uma bruxa do castelo de Cal.
Ela sabe que não pode escapar dessa situação mentindo, então confessa corajosamente ser uma bruxa. Ela está bem ciente do medo de William de monstros e fantasmas. Além disso, ela revela que sabe o verdadeiro nome de William do outro mundo. William fica surpreso ao descobrir que Vivien sabe seu verdadeiro nome. Ele fica tão bravo que ameaça matá-la para que ela não revele seu segredo. Vivien não tem muita escolha, então ela grita, mas mal sabe como isso vai terminar. Um ruído peculiar impede a faca de William de atingir Vivien e logo seu salvador, o pequeno monstro, aparece. Ele não está sozinho e trouxe vários monstros adultos para salvar Vivien. Os monstros descem e ficam atrás de Vivien, e William se borra de medo porque esta é a única área em que Vivien sabe que ele é vulnerável. Ela é eternamente grata pelos monstros que estão ali para ajudá-la. William tenta fugir dos monstros que o cercam, no entanto, ele está completamente impotente mesmo depois que seus cavaleiros chegam para ajudá-lo, nada muda. Enquanto isso, Cal e Rei estão cheios de medo ao testemunharem a proximidade de Vivien com os monstros, com medo de que os monstros também a ataquem. Eles rapidamente aprendem que o monstro está na verdade ali para salvar Vivien. Então Vivien ordena que os monstros brinquem com William, pois ele continua ameaçando-a, apesar de estar com medo. Os monstros fazem o que ela ordena e o pobre príncipe fica assustado e grita que só quer viver feliz neste mundo, antes de desmaiar de medo. Enquanto ele está inconsciente, suas memórias antigas voltam como um sonho. Ele se lembra do tempo em que foi demitido do escritório por denunciar nepotismo e também por ter muitas dívidas. Frustrado com sua vida, ele foi para um local isolado e bebeu lá. Ele quase pulou do penhasco quando de repente viu uma caverna que brilhava atrás dele. Ele entrou na caverna para se aquecer e adormeceu. Ao acordar, ele se viu transformado em um príncipe em um castelo. Rapidamente ele descobriu que havia entrado no mundo dos romances e subitamente se tornou um dos príncipes do reino de Fison. O William original era um garoto bobo que lutava com aritmética básica, mas o novo William era bastante inteligente, muito para o deleite das criadas. Ele tentou várias vezes escapar do castelo, mas ainda falhou porque os servos sempre o pegavam. Sempre que queria escapar, ele tentava fugir montado em um cavalo em busca de uma caverna que acreditava que o transportaria de volta para a realidade. No entanto, uma vez que chegou à entrada da caverna, hesitou em voltar para o mundo real, pois preferia ter uma vida luxuosa no mundo do romance. Enquanto hesitava entre retornar ao mundo real ou permanecer no mundo do romance, um cavaleiro chegou e o capturou. O cavaleiro puxou sua orelha como forma de levá-lo para casa. No entanto, o William irritado atingiu o capacete do cavaleiro até que ele caiu. Ele percebeu que o cavaleiro que estava com ele não era um homem, mas uma mulher chamada Manura. Depois de conhecer Minurva, ele conheceu Cal, seu meio-irmão no passado. Cal era bastante nervoso e imprudente, então ele repreendeu William por ser muito franco com ele. Chamou-o de perdedor sem cérebro e então repreendeu Minurva por tentar ser uma cavaleira quando era mulher. No entanto, William defendeu os direitos iguais para as meninas e Cal desafiou-o para uma corrida de cavalos para que William pudesse proteger o sonho de Mana de ser uma cavaleira. William nunca soube como andar a cavalo antes disso, mas tinha a armadura de enredo dos personagens principais na época e venceu a corrida. Ele competiu com Cal mais uma vez quando ambos eram adultos lutando pelo território oriental. William venceu novamente por causa da armadura do enredo e então ele e Manura se apaixonaram um pelo outro. Enquanto a beijava em seus sonhos, ele acorda e descobre que está beijando um monstro. O monstro não gosta e William sente o mesmo. Ele se arrasta para trás então Vivien o convida para conversar no castelo, se estiver pronto. Vivien está prestes a entrar no castelo quando o pequeno monstro corre para os pés dela, querendo ir com ela. Infelizmente, mais soldados estão vindo para lá e Vivien diz a ele e aos outros monstros para voltarem por enquanto. Mesmo que o monstrinho bonitinho esteja chorando. Depois disso, eles entram no castelo e discutem o que está acontecendo com os monstros. William fica ansioso quando descobre que Vivien tem a habilidade de controlar os monstros. Ele se preocupa que eles possam ter conhecido seu segredo o tempo todo e o compartilhado com ela. Ele também quer saber se ela lhe enviou uma carta, mas ela não sabe do que ele está falando, então o príncipe aborta aquela conversa. Depois disso, Vivien deixa claro que pretende voltar ao mundo real, mas para isso precisa saber o código para o túnel sob o castelo. William também está curioso sobre o desejo de Vivien de retornar à vida real, mas ela reluta em divulgar o motivo. Ele tenta tentá-la com recompensas para ficar aqui, mas ela se recusa a ouvi-lo. No entanto, William é muito teimoso, então Cal faz uma aposta com ele. Ele desafia seu meio-irmão para uma corrida de cavalos no último dia do festival Earth Feast. Se ele perder,
Promete que ele e Vivian e os monstros não perturbarão o castelo no leste, mas se ele vencer, William terá que cumprir seus desejos. Vivian fica surpresa ao ouvir a declaração de Cal, pois teme que Cal perca a corrida, mas ele está confiante desta vez. No dia seguinte, acontece o baile e Vivian sente que as garotas nobres estão lindas e elegantes em seus vestidos. Rei a repreende por não estar usando um vestido, apesar de Vivian estar perfeitamente contente com sua vestimenta noturna atual. Depois de conversarem por um tempo, Vivian se despede de Rei e vai para os alojamentos. Ela ouve todos falando sobre a derrota de Cal na corrida de cavalos e se sente culpada por isso. Ela ignora Cal quando ele vai vê-la. Por outro lado, após a partida de Vivian, Rei é imediatamente recebido pela mãe de Cal, Lady Brenda. Ele não sabia que Lady Brenda estava presente no castelo hoje, apesar de se esperar que estivesse na capital. Ele se assusta ao vê-la, mas, ao se virar para procurar Cal, fica surpreso ao ver a irmã de Cal, Lily, esperando por ele. Os dois continuam conversando até Cal chegar e ele fica chocado ao ver Lily no castelo. Depois disso, eles tomam chá juntos. Cal não está feliz com Lily no castelo, mas ele esperava que sua mãe viesse por causa de sua ascensão ao cargo de Príncipe das Flores. Ele não quer mais discussões sobre seu relacionamento com a princesa Sylvia, mas ele teme que sua mãe possa encontrá-la. Seus medos já se concretizaram, já que sua mãe encontra Sylvia a caminho de ver William, e decidem se encontrar mais tarde após a reunião de Cal e Rei. Lily se sente desanimada, pois atualmente tem uma queda enorme por Rei, e Cal está ciente disso, mas ele informou a sua irmã que não a ajudaria com isso, embora também não se oporia. Ele teme que sugerir qualquer coisa sobre Lily a Rei pareça uma ordem, então ele quer evitar isso. Lily continua suspirando sobre sua situação e encontra sua parceria e Vivian, que está fazendo o mesmo. Vivian a reconhece imediatamente pelo cabelo e então se apresenta como a guarda pessoal de Cal. Lily fica muito feliz ao descobrir sobre ela e pergunta sobre o norte e seu irmão, que sempre é frio com ela. Ela também quer contar com a ajuda de Vivian para contar a Rei sobre sua paixão. Depois que Lily e Vivian terminam de conversar, elas se separam e então Cal de repente vai chamá-la, mas ela o evita deliberadamente e sai com Daisy. Eles aproveitam a festa juntos, mas Vivian não consegue deixar de pensar no fato de tantos desenvolvimentos acontecerem em seu romance que ela não escreveu. Depois de passear com Daisy, ela volta para o castelo e não consegue parar de pensar nisso. Logo ela ouve alguém batendo na porta e descobre que é Cal. Ela o evita novamente, mas Cal quer dar algo a Vivian, então ele segura a porta aberta. Ele não consegue encontrar as palavras para dizer a ela o que quer quando entrega a Vivian uma caixa com um vestido vermelho dentro. Ele diz a ela para usá-lo no baile esta noite e corre para longe dela, incapaz de controlar seu nervosismo. Vivian volta para seu quarto para olhar o vestido que Cal lhe deu quando ouve outra batida na porta, desta vez é Rei, que trouxe um vestido azul para ela para o evento desta noite. Agora Vivian está mais confusa do que nunca sobre qual vestido escolher. Vivian não consegue decidir entre os vestidos vermelho e azul, e logo Daisy vem até seu quarto para ajudá-la a escolher um vestido. Ela fica surpresa porque não consegue compreender por que a garota recebeu 2 vestidos. Ela pensa que Cal poderia ter pedido ajuda a Rei, que saiu e comprou um vestido adicional. Então Lily entra no quarto de Vivian porque quer pedir a Daisy ajuda para vesti-la. Ela se sente tão autoconsciente em ir ao baile sozinha que convida Vivian para acompanhá-la. Enquanto isso, Cal se encontra com sua mãe, que está determinada a casá-lo com Sylvia para torná-lo o próximo imperador. Ele entra no baile e atrai todos os holofotes por causa de seu impressionante traje formal. Depois de Cal, Lily aparece e não consegue tirar os olhos de Rei. Sue e Vivian também chegam lá, usando o vestido vermelho que Cal deu a ela. Rei está arrasado, mas Cal está muito feliz. Isso é o resultado óbvio, mas eu sinto pena por Rei. Logo depois, Vivian conta a Rei que Cal lhe deu um vestido antes dele, então ela decidiu usá-lo. Ele age com naturalidade, mas Lily também ouve e não fica feliz com isso. Logo um grupo de homens se reúne ao redor de Vivian, se apresentam e começam a flertar com ela. Ela fica surpresa, mas felizmente Cal a resgata e manda todos embora. Cal elogia o vestido dela e brinca sobre como ele fica bonito nela. As bochechas de Vivian ficam vermelhas e Lily e Manura ficam chocadas ao ver o romance deles se desenvolvendo. Tudo o que elas precisam agora é de pipoca. No entanto, Rei reprime sua decepção e aperta os punhos. Pouco depois, a princesa Sylvia chega à sala de baile com William como seu cavaleiro florido. Todos ficam surpresos com essa visão.
A mãe de Cal fica tão furiosa com isso que chama seu filho para conversar, e ele sai com ela enquanto as celebrações começam. Depois disso, Lady Brenda repreende Cal por permitir que William assumisse o papel de cavaleiro florido. Ele defende suas ações, afirmando que não está apaixonado por Sylvia, então não pode se casar com ela. A raiva de sua mãe em relação a William cresce ainda mais, porque ela sabe que não é assim que o casamento funciona para a realeza. Enquanto isso, William e a princesa Sylvia fazem sua ronda no baile, e ele fica pasmo ao ver Manura lá. William confirmou com sua mãe que Manura não estaria no baile antecipadamente, mas ela torceu suas palavras e mentiu para ele. William abandona a princesa Sylvia e vai atrás de Manura para dar explicações por suas ações, mas ela está extremamente decepcionada com ele e não vê valor em nenhuma justificativa que ele oferece. Cal, que sai do quarto onde estava conversando com sua mãe anteriormente, dá uma olhada na discussão entre William e Manura. Ele então se volta para sua irmã, que deixa o quarto com uma expressão triste. Ele não faz ideia de que sua irmã teve o coração partido ao testemunhar a dança de Vivian e Rei alguns minutos antes. Vivian queria ouvir a conversa da princesa Sylvia quando William a deixou, então ela e Rei decidem dançar para se aproximar deles. Sylvia estava furiosa com os dois irmãos e os amaldiçoou. Ela também se lembrou da conversa que teve com William enquanto negociavam o acordo sobre bestas. Ela acreditava que poderia conquistar William por causa de seu divórcio, mas ela estava enganada, pois apesar do divórcio, William admite que Manura ainda é a única para ele enquanto continuam dançando. Vivian e Rei se aproximam do local onde a princesa Sylvia está sentada e gradualmente ficam sabendo do que ela está dizendo. Uma vez que notam sua saída, eles prontamente traçam seu próximo movimento. No entanto, Cal aparece naquele momento e quer saber para onde estão indo, mesmo vendo que Rei e Vivian estão dançando. Ele ainda quer saber o que estão fazendo, mas suas perguntas só fazem Rei apertar mais a mão de Vivian. Cal diz a ele para soltar a mão dela, e ele obedece ao comando. Depois de um tempo, Cal leva Vivian para fora do palácio, segurando sua mão, enquanto ela reclama que está doendo. Cal se apressa até o jardim do palácio, ainda segurando sua mão. Ele a solta quando ela insiste, então diz a ela que vê-la dançar com o rei o deixou com inveja, especialmente porque é a primeira vez dela em um evento formal. Vivian não acha que a primeira dança seja especial, já que não conhece sua importância. Além disso, ela informa a Cal que seu objetivo ao dançar com o rei é se aproximar da área onde a princesa está sentada, e ela nem estava emocionalmente investida. Ela oferece a Cal uma dança como forma de acalmá-lo. Ele fica vermelho de vergonha e timidamente pega sua mão, e os dois começam a dançar. Enquanto dançam, eles se aproximam e se divertem. Cal então explica o significado da primeira dança para Vivian. Ele gentilmente beija seus lábios para transmitir que uma primeira dança é algo como um primeiro beijo. Vivian não está bem pelo resto da noite e não tem certeza de como agir quando se encontrarem novamente. Ela sente uma mistura de pânico e vergonha quando está em seu quarto. De repente, o som de uma batida na porta a deixa em um estado de terror elevado, pois temia que fosse Cal. Ela se sente aliviada quando vê o rosto de Daisy ao abrir a porta, que veio apenas para verificar como ela estava antes de dormir. Depois que Daisy sai, Vivian ouve uma segunda batida na porta e assume que é ela novamente, mas ao abrir a porta, Cal está lá. Ela se assusta e se sente ansiosa, sentindo-se desconfortável em sua presença. Ele está lá para convidá-la para a primeira noite de Arfist, onde o festival realmente ganha vida. Durante o festival, eles se divertem e, depois de aproveitarem, eles vão para o labirinto. Cal convida Vivian para o labirinto de propósito para poder mostrar algo a ela. O labirinto também está mais desafiador este ano, então é divertido explorá-lo. Vivian tem medo do labirinto escuro, então hesita em entrar. Conforme se aproximam, ela quer desistir e deixar Cal para trás, mas ele pega a sua mão e a puxa para dentro. Então, Cal faz algo especial para Vivian. Ele bate o pé e os vagalumes do labirinto despertam e começam a brilhar ao redor deles. À medida que os vagalumes iluminam o labirinto, ele se transforma de uma casa assustadora em um labirinto deslumbrantemente belo, para espanto dela. Graças às luzes dos vagalumes, o labirinto se torna um lugar adorável para explorar, e eles dois se divertem muito. Eles conversam por um longo tempo enquanto estão no labirinto. Vivian eventualmente expressa sua preocupação com a participação de Cal na corrida de cavalos. Ela se lembra de sua escrita de que William é imbatível na montaria, então duvida das chances de Cal de derrotá-lo. Ela se sente mal por escrever a história de tal forma que impede Cal de se vingar de William. Ouvir suas declarações deixa Cal muito bravo, pois ele sente que Vivian o vê como uma pessoa patética que só quer vingança contra William.
Além disso, ele sente uma terrível culpa por causar tanta dor a ela ao trazê-la para o mundo do romance. Ele promete fazer o seu melhor para levá-la de volta para casa porque Vivien é mais preciosa para ele do que meramente o status imperial. Cal a deixa para procurar o gerente para guiá-los para fora do labirinto e Vivien é dominada pela emoção ao vê-lo partir. Ela não antecipava os sentimentos genuínos de Cal por ela. Ela teme por sua segurança na corrida seguinte e já está sobrecarregada de arrependimento por seu mal-entendido sobre ele. Ela solta um grito e confessa que também gosta de Cal. Ao terminar de falar, Cal aparece diante dela novamente. Ela se sente envergonhada porque Cal ouviu sua confissão, mas ele se sente jubiloso porque agora compreende os sentimentos de Vivien. Ele não perde tempo em beijar Vivien apaixonadamente e abraçá-la de perto até que seus sentimentos sejam transmitidos a ela. Vivien o abraça e Cal se sente mais seguro de que prevalecerá sobre William. Depois de passar a noite com ela, Vivien faz um esforço para visitar Cal em sua tenda na manhã antes da corrida para que ela o veja se preparando para o grande dia. Ele está confiante de que vencerá, já que nenhum deus está tentando fazê-lo perder desta vez. Vivien se sente nervosa por serem vistos juntos, mas Cal permanece tranquilo e continua a beijá-la, alimentando seu entusiasmo para a batalha iminente. Ambos então retornam às suas posições individuais após a reunião. Vivien nota o general e o mordomo que estavam com a mãe de Cal no segmento VIP, representando o primeiro príncipe, e logo Sylvia se junta a eles. Os corredores assumem suas posições, e ao sinal do anfitrião, a corrida começa. Todos aceleram em direção à floresta e às colinas. Vivien está muito ansiosa com a possibilidade de algo acontecer com Cal, então ela monitora constantemente seus movimentos através dos binóculos que Daisy lhe providenciou. Cal e William estão na liderança, mas assim que o grupo alcança a região montanhosa, sua visão através dos binóculos diminui. Felizmente, ela tem seu livro e caneta à mão, então escreve seu desejo e adquire um superpoder para ver através das árvores. Ela volta a observar Cal e então percebe que, quando todos começam a se mover ao longo da beira do penhasco, alguém está se preparando para jogar pedras do topo do penhasco. Curiosamente, porém, as pedras são lançadas no chão bem quando Cal está prestes a cair no precipício. Felizmente, ele consegue evitar as pedras que caem e continua correndo atrás de William. Mas depois de testemunhar isso, Vivien não consegue ficar calada. Ela se levanta de seu assento e se aproxima do árbitro enquanto Sylvia pensa que a garota tem instintos afiados. Vivien diz a ele que a partida precisa terminar devido aos perigos envolvidos. No entanto, o árbitro é incapaz de interromper a partida e acredita que o estádio seja seguro devido à presença de todos os soldados posicionados lá para garantir a segurança dos competidores. Depois de não conseguir convencer o árbitro, Vivien decide ir para a floresta sozinha para proteger Cal. Rei a impede de entrar na floresta porque ambos desconhecem os perigos que podem estar lá. No entanto, ela ignora o aviso dele e continua a escrever em seu livro sobre o desejo de correr mais rápido do que qualquer um. Depois de correr por algum tempo, Vivien eventualmente alcança os participantes, mas para não se expor, ela mantém distância de Cal. Os inimigos tentam atingir Cal diversas vezes, mas ele os evita todos. No entanto, eles o encurralam em um pântano e estão prestes a atirar flechas nele quando Vivien chega e os neutraliza. Ela anota em seu livro para dominar o manejo da espada e, assim, derrota facilmente os assassinos. No entanto, o comandante dos assassinos ainda não desistiu e escapa, chamando reforços. Apesar dos inúmeros besteiros apontados para ela, Vivien continua emergindo vitoriosa contra os assassinos. Mesmo lidando com eles, ela mantém um olho em Cal usando sua supervisão. Sabendo que a luta está quase acabando traz um senso de alívio a ela, pois significa seu sucesso em impedir que as tropas interfiram com Cal. No entanto, o comandante dos assassinos dá o sinal para o resto dos soldados se prepararem para o ataque a William e Cal. Vivien fica chocada e decide lidar primeiro com os assassinos. Ela lança um ataque ao líder da unidade sem perceber que alguns soldados mascarados também a estão perseguindo de cima da árvore. Um deles tenta ferir Vivien atirando uma besta nela, mas Rei, que chega a cavalo naquele momento, a salva sacrificando-se. Os soldados mascarados eventualmente descem e cercam Vivien. Ela luta com toda a sua força contra eles, mas então o comandante mascarado dos assassinos admite que é responsável por derrotar Cal e danificar seu olho. Vivien teme o comandante porque sabe que ele é bastante poderoso, o que a faz perder o foco, e os assassinos mascarados cortam impiedosamente seu corpo. Enquanto isso, Cal e William lideram a corrida, com William ainda na primeira posição.
Quando ambos saem do último obstáculo em segurança, Sylvia fica chocada que todos os seus assassinos falharam, apesar de William parecer ser o vencedor claro quando emergiram das raízes espinhosas. Cal está determinado a vencer a competição. Ele vê um paralelo com sua primeira corrida com William quando atravessa a ponte. Ele direciona seu cavalo para pular sobre as rochas ao lado da ponte e vence a corrida. Sua vitória pega todos de surpresa, deixando-os sem palavras. Enquanto isso, William se sente chateado por perder, e até Minerva está desolada ao ver que enquanto todos aplaudem Cal, ele continua procurando por Vivien mas não consegue encontrá-la. Bee se aproxima dele de repente, os olhos cheios de lágrimas, e informa que Vivien foi para a floresta com o rei na tentativa de cancelar a partida. Na floresta, Rei e Vivien estão inconscientes, pois os assassinos mascarados os deixaram para morrer. Rei acorda depois de um tempo e fica horrorizado ao descobrir Vivien coberta de sangue. Ele rapidamente faz anotações no livro de Vivien para ajudá-la a se recuperar dos ferimentos. Obviamente, isso nunca acontecerá porque sua escrita o torna inútil. Ele se vê tentando guiar a mão de Vivien para escrever, mas também prova ser mal-sucedido. Para procurar ajuda rapidamente, ele se levanta e gentilmente carrega o corpo de Vivien em direção ao castelo. No castelo, Cal fica atordoado com a notícia sobre Vivien e Rei, então ele imediatamente parte para a floresta para procurá-los. A princesa Sylvia se aproxima para parabenizá-lo, mas ele quer correr para a floresta, então ele ignora suas palavras. No entanto, uma flecha passa por ele, o assustando. Ele se vira para Sylvia, percebendo sua traição. Ele vê um grupo de cavaleiros de Oren Médio cercando-o com bestas em mãos.